Meu nome é Tanise, como eu comentei na postagem no período da tarde, no grupo, eu conheci Jesus aos 9 anos de idade. Eu achei bem tremenda a enquete que fizeram antes, perguntando com quantos anos você conheceu Jesus, quantos anos você veio para Jesus. E comecei a meditar nessa pergunta, porque de fato as pessoas precisam falar do amor de Deus para as crianças também. Então eu conheci Jesus quando eu tinha 9 anos, um grupo de missionários bateu no meu portão e não se importou que no fato de eu ser apenas uma criança, mas eles falaram do amor de Deus para mim. E na época, minha família todinha, eles eram umbandistas, todos envolvidos com ocultismo, e ninguém conhecia Jesus. E eles começaram a frequentar minha casa, aquele grupo de missionários. Eles iam aos finais de semana, me levavam para o projeto que a igreja estava fazendo com as crianças. E eles entravam na minha casa, oravam, profetizavam, liberavam ali a palavra de Deus. E o tempo foi passando. Eu frequentei a igreja mais ou menos até meus 15 anos. Esse projeto, eles tinham um pessoal responsável que levava e buscava as crianças em casa. E durou então bastante tempo esse projeto, mas os missionários foram enviados para outros lugares e esse projeto acabou. Então, a nossa primeira lição aqui para que a gente possa refletir é: quando nós iniciamos um projeto, nós precisamos ter certeza de formar outros líderes, pessoas que possam nos suceder, porque nem sempre nós vamos ficar naquele projeto. Às vezes Deus tem projetos maiores, mas a gente não pode abandonar aquilo que iniciamos. Então, com 15 anos, esses missionários foram enviados para outras localidades e aquele projeto acabou. Minha mãe, então, não deixava eu ir e voltar sozinha, né, para a igreja. E como ninguém na minha família conhecia Jesus, foi o período, então, que realmente eu me afastei. E fui pro mundo, né, conheci muitas coisas e vivi muitas coisas que não gostaria, mas quando eu voltei, retornei para os caminhos do Senhor, eu já estava com 22 anos de idade. Que eu posso dizer que sim, quando eu aceitei Jesus com 9 anos, eu acredito que aquela semente foi plantada ali e hoje eu sou fruto desse evangelismo, porque por mais que eu tivesse ido para o mundo e sem pessoas que me sustentassem na fé, porque a minha família não era convertida, eu tinha temor, né? Várias vezes eu lembrava das palavras que tinham sido ditas, das orações, da comunhão que eu tinha dentro da igreja, então eu tinha, né, no fundo do meu coração aquele temor. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente pode refletir nesse período, né? Quando nós iniciamos um projeto, a gente tem que cuidar para que outras pessoas deem continuidade a ele. Vou falar um pouquinho mais alto, acho que é a conexão mesmo. A Miriam aqui tá falando que tá um pouquinho baixo o meu áudio. Vocês vão me dando uns toques aí, tá, gente? Então é isso. Com 22 anos, então, eu regressei para o Senhor e eu batizei, firmei um compromisso com Deus. E neste momento eu já entrei, né, caí de paraquedas no Ministério Infantil. E eu sempre digo que aprendi muito dentro do Ministério Infantil. Foi esse período que eu comecei a conhecer o Senhor e me dedicar realmente para o ministério qual Deus tinha me separado. Eu não entendia nada de ministério infantil, mas a igreja na qual eu congregava, ela tinha uma escola de educação infantil, de ensino fundamental. E nesse período, então,
eu comecei a ministrar com as crianças da igreja, e um dia a diretora da escola estava presente em uma das reuniões e ela disse: nossa, a maneira que tu conta a história é muito diferente, a tua conexão com as crianças é um dom, é muito diferente, tu tem um dom mesmo, tu tem que se capacitar e começar a estudar, enfim. Então eu sempre digo que nasceu primeiro o meu ministério, para depois vir a minha profissão. Foi só depois que eu comecei a buscar conhecimento na área da pedagogia e comecei a estudar, fazer cursos por incentivo dessas professoras e do pessoal do Ministério Infantil. Então eu ingressei na faculdade de pedagogia e depois o Senhor me deu graça para que eu pudesse fazer uma pós-graduação em psicopedagogia. E durante a faculdade eu sempre pedi que o Senhor, se Ele tivesse algum plano para mim, e que se essa faculdade fosse valer de alguma forma para a igreja, para a obra, então que Deus me sustentasse naquele lugar. E foi de fato o que aconteceu. Deus me sustentou nos 4 anos de universidade, e depois eu ingressei então no pós em psicopedagogia, e Deus foi fazendo coisas lindas mesmo. Faz 2 anos, nós iniciamos um projeto na igreja com as crianças, no Ministério Infantil, um projeto sobre missões. Né? A Jéssica Minho, que é a minha colega e minha ajudante, minha líder, né, no Ministério Infantil também, nós iniciamos esse projeto, e quando nós fomos em busca de material, eu sei que isso muda muito de região para região no Brasil, né? Aqui no Sul nós não encontramos nenhum material para missões. Todo o material que a gente encontrava era um material muito antigo e que falava de vidas de missionários que já haviam morrido há muito tempo, né? De forma nenhuma isso diminui a história deles, é claro que não, até porque sabemos que nós somos frutos desses trabalhos, desses missionários. E então foi... mas a gente queria, nós orávamos pedindo que o Senhor desse algo novo para o Ministério Infantil. Nosso desejo era que as crianças tivessem conhecimento de quem era um missionário, que pudesse conversar com esse missionário, tirar dúvidas, perguntar como foi o chamado, quais eram as expectativas dentro do campo missionário, as dificuldades, enfim, a gente queria essa vivência para as nossas crianças. Então nós começamos a orar, pedindo que Deus trouxesse algo novo. Para nossa surpresa, acho que a gente não esperava, nem a Jéssica, nem eu, nós não esperávamos que nós mesmas éramos a resposta da nossa oração, né? Então Deus nos deu o primeiro livro missionário, que é a Lelê, a missionária de Dourados, e colocou no nosso coração então o desejo de publicarmos 15 histórias missionárias, contando a história de missionários, histórias reais e atuais de missionários brasileiros, né, que pagam o preço de fato para divulgar o amor de Deus nesse Brasil afora. Então esse é o nosso objetivo, publicarmos histórias e contar para as crianças de uma forma lúdica e criativa histórias desses missionários, para que essas crianças também possam ser influenciadas por essas histórias, né? Para que essas crianças também possam despertar nelas o desejo de ser missionários. Eu tenho 2 filhos e eu sempre questiono isso com algumas mães que eu converso, que muitas vezes nós, como pais, como mães, nós desejamos muitas coisas para os nossos filhos. A gente deseja que eles sejam médicos, engenheiros, mas pouco a gente vê uma mãe dizendo: eu desejo que meu filho seja um missionário, seja um pastor, né? E pouco a gente incentiva isso para os nossos filhos também. Então, acho que é um tempo de despertar, né? Eu ouvi a live que foi publicada essa semana sobre missões, sobre crianças em missões, e eu acho que é isso mesmo. Nós devemos despertar esse amor por missões no coração das nossas crianças. E hoje eu quero falar então um pouquinho com vocês sobre influência. Será que nós estamos influenciando de fato as nossas crianças? Eu quero compartilhar um texto com vocês que está no livro de 2 Reis, no capítulo 11. E diz assim: Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real.
Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam. E pôs ele e sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e ele não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Esse texto nos diz, então, uma história de uma rainha, né, de um rei. Ela era mãe de Acasias. E quando seu filho morreu, ela, cega de poder, né, por poder, ela resolveu, então, matar todos os descendentes do trono. Os descendentes aqui, muitos eram netos dela. Então, ela não se importou com a descendência dela, mas também eles eram ascendentes de Jesus. E o que a Thalia fez? Ela mandou exterminar, né, todas as crianças. Mas a Bíblia nos conta, eu sempre falo, quando a gente conta essas historinhas para criança, a gente conta que é a história de uma rainha má e de uma princesa muito bondosa. Conta que a meia-irmã de Acasias, ela viu a situação, e nesse momento eu sempre penso o seguinte, que devia estar maior confusão, né? Pensa, a rainha dá ordem para que todo mundo seja morto, para que matem as crianças. Imagina o que eram aquelas mães gritando, aquela loucura toda dentro do palácio. Eu consigo imaginar isso. E aí eu consigo imaginar que no meio de todo esse furdunço, né, a ordem de uma mulher, que era essa rainha, poderia ter mudado toda a nossa história. Mas o coração bondoso e uma mulher que discerniu toda aquela situação, que foi Jeoseba, ela sai correndo, né? A Bíblia diz que a irmã de Acasias, Jeoseba, tomou a Joás, ela roubou o filho, né? Ela furtou aquele menino no meio daquela confusão e ela resolveu esconder Joás num único lugar onde a Thalia não podia tocar, aonde o inimigo não tinha acesso a Joás. E esse lugar era o templo, era a igreja, né? Era o templo de Deus. Jeoseba, ela era casada com o sumo sacerdote Joiada, e aí a gente também percebe a questão do casamento, porque ela era uma princesa, e princesas normalmente casam com príncipes, mas essa princesa casou com um sacerdote, porque Deus tinha um plano para esse casamento, né? Assim como você que está me ouvindo agora, Deus tem um plano no seu casamento. Seu casamento também pode ser a diferença para muitas crianças. E foi o que aconteceu. Então ela guardou, ela escondeu a ama e Joás dentro do templo. E a Thalia, ela não sabia que havia sido enganada e que havia um dos descendentes, uma das crianças vivas. Então, depois de 7 anos, a Bíblia fala, né, que foi apresentado, trouxeram até os guardas reais e foi apresentado Joás como filho, né, como rei. E o que eu quero trazer para nós nessa noite? Essa reflexão, que o espírito de Thalia ainda anda por aí, né, hoje com outros nomes, pornografia, prostituição, drogas, tantas dificuldades que nós temos para criar filhos no mundo de hoje e para a gente poder educar, tantas questões que influenciam a vida das nossas crianças. E quando eu ministro essa palavra, eu sempre penso na questão de influências. Hoje nós temos muitas influências externas para criar um filho. E eu até gostaria de ter acessado aqui para poder mostrar para vocês alguns slides e algumas coisas para a gente ir costurando essa conversa, mas não consegui. Então, quero passar para vocês o seguinte: quando nós nascemos,
Nós somos formados de corpo, alma e espírito, mas o nosso psique, né, a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa formação cognitiva, ela vai evoluindo, ela vai sendo formada após o nascimento. E nós precisamos de um outro útero para que a nossa psique seja formada. E esse novo útero é a família. E a igreja tem um papel muito importante, assim como a família, na construção do nosso caráter e da nossa personalidade. E hoje, nós terceirizamos muitas coisas. Nós vivemos numa sociedade que se terceiriza tudo. A gente terceiriza quem limpa a nossa casa, quem faz a nossa comida, a gente chama, né, a nossa comida por tele, a gente terceiriza muitas coisas, inclusive o cuidado dos nossos filhos. Então, há um tempo atrás, eu escrevi um artigo também sobre influência, e é isso que eu trago para vocês nessa noite, para que a gente possa entender um pouquinho disso. Hoje a gente vive nesse período que a gente terceiriza muitas coisas, inclusive a criação dos nossos filhos, a educação deles. A criança nasce e com 4 meses, 3 meses, a gente já deixa ela no cuidado de outras pessoas. E sobre influência dessas pessoas, influência de caráter, essas pessoas vão transmitir para os nossos filhos aquelas coisas a qual elas foram submetidas, valores nos quais elas foram formadas. E aí, o que aconteceu com Joás, né? Voltando aqui na história. Joás foi um menino que tinha tudo para dar errado. Se a gente analisar a formação de Joás, se nós analisarmos o caráter, a formação dele, seria tudo errado. Ele não tinha mãe, a mãe estava morta, né? O pai estava morto e ele tinha uma avó que era maluca, que tinha mandado matar todos os irmãos e primos. Então Joás tinha tudo para ser uma criança depressiva, uma criança de personalidade bem transtornada. Mas ele foi criado e ele foi guardado no lugar mais seguro que tinha, o templo. Ele foi formado pelo sacerdote, pela sua tia, para que as questões de personalidades fossem organizadas na vida de Joás. Então, hoje, nós temos poder, muitas vezes, de cuidar dos nossos filhos, mas por várias opções, a gente entrega esse cuidado na mão de outra pessoa. Então, fica aqui, né, esse alerta para que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso, sobre esse cuidado com os nossos filhos e a quem a gente tem dado esse limite, essa autoridade para cuidar dos nossos filhos. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e fomos formados por modo assombrosamente maravilhoso. Mas nós somos suscetíveis ao crescimento e desenvolvimento físico, emocional, intelectual e espiritual. Né? O ser humano, como eu disse antes, ele nasce um ser inacabado. Nós precisamos desse segundo útero para que a gente tenha essa formação. Então, as influências que vêm, a influência tem origem no latim, né? E quando nós falamos de influência, a gente pensa diretamente em personalidade e caráter, só que são dois conceitos que são definidos bem diferente, né? Personalidade, ela vem do latim e significa máscara. Já o caráter, ela tem origem na palavra grega e significa marca, impressão, algo que fica gravado na nossa alma. Então, é bem diferente. Tem 7 áreas de influência, né? A família, a igreja, a escola, o governo, a mídia, a televisão, a internet, os jogos, né? Tudo tem influência, tudo influencia as nossas crianças, a nossa vida. E qual que é a maior influência, né? Várias pesquisas indicam que a influência dos pais sobre a vida dos filhos de 0 a 6 anos é de 100%. Nós temos 100% de influência de uma criança quando ela tem a idade de 0 a 6 anos.
e quando ela tem a idade de 7 a 12 anos, a gente perde um pouquinho dessa influência e a gente tem aí 95% de influência. Então, se a gente pensar na questão do evangelismo infantil, a gente sabe também que as crianças representam 30% das pessoas que estão na igreja hoje e 80% das pessoas que aceitam Cristo fazem isso antes dos 18 anos, né? E a maioria das crianças aceita Jesus até 14 anos. Então, crianças e adolescentes, eles deveriam ser o foco, né, do trabalho de missões e de evangelismo. A neurociência, ela afirma que nós aprendemos pelo processo evolutivo, né, de neurônios espelhos, de conexões que os nossos neurônios fazem. Então tem um videozinho na internet que eu costumo passar, que é os pais, as crianças reproduzindo aquilo que os pais fazem, né, imitando os pais, e é dessa forma que nós aprendemos por imitação. A Bíblia diz que nós devemos imitar a Cristo. Então, nós devemos ensinar as crianças para que essas crianças possam também nos imitar. E na palavra de Deus isso não é diferente. A igreja e as famílias nós devemos ser facilitadores, incentivadores, formadores de opinião, mentores, intercessores, mas nem sempre é isso que as famílias fazem. Então, é muito difícil criar filho hoje em dia. Eu tenho 2 filhos e eu sei que não é fácil. E então, nós precisamos lembrar que se Joás tinha uma personalidade, ele era suscetível a todas as características ruins que um ser humano pode ter, pelo fato da vivência dele, do que ele passou e da maneira que ele foi criado. A gente precisa ver que Deus tinha um plano maravilhoso na vida de Joás. E quando ele foi escondido no melhor lugar, né, que era o templo, a gente precisa lembrar que hoje as nossas crianças, elas também são suscetíveis e estão sofrendo, mas existe um lugar ainda hoje para elas, um lugar onde nós podemos esconder essas crianças e onde o inimigo não pode tocar a vida delas, e esse lugar é o templo. E aí aqui eu tô num grupo cheio de profs, né, de tias e tios do Ministério Infantil, de professores que se dedicam e que têm amor pelo Ministério Infantil. Então, eu quero nessa noite dizer para vocês que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. O nosso trabalho no Senhor, ele é uma plantação e nós vamos ver os frutos. Talvez nós não vejamos o fruto hoje, né? Eu tenho certeza que quem me evangelizou talvez nem saiba o que eu estou fazendo hoje, mas eu sou um fruto do trabalho dele, da semeadura daquele grupo de missionários. Então a gente não pode desistir. Tem muitas crianças que precisam de nós, e que bom que eu encontro um grupo aqui com quase 3.000 pessoas que semeiam o amor de Deus no coração das crianças e que se importam com elas. Então, o que eu quero dizer nessa noite é que se a Thalia ainda está solta por aí, com outros nomes, mas existe esse espírito querendo destruir as nossas crianças, também existe muitas Jeozebas e muitos sacerdotes escondidos, querendo esconder a vida das crianças e guardando a vida delas, né? Tem uma irmã me perguntando aqui, quando a igreja não valoriza o ministério infantil? Eu acredito que nós precisamos mostrar todos esses dados, né? Criança muitas vezes não é vista como uma alma. Infelizmente, eu já ouvi muitos dizerem, né? A gente tem que ganhar famílias, né? Não encher a igreja de crianças. Eu acredito que isso tá mudando, viu, amada? Isso tem mudado, tem muitas pessoas fazendo diferença,
a igreja está abrindo os olhos, né? A criança, ela não é a igreja do futuro, a criança é a igreja do hoje. E a gente precisa, sim, evangelizar essas crianças, falar do amor de Deus. Se nós ganharmos as crianças e conseguirmos trabalhar no coração delas, a gente vai ter adultos maduros, curados, sarados, prontos para trabalhar e com uma vida inteira para servir a Cristo. Então a gente precisa trabalhar, seja você. Se na sua igreja não valorizam o ministério infantil, seja você a pessoa que valoriza. Seja você essa pessoa para levantar, para falar, para orar, né? E para falar para os líderes. Muitas vezes a nossa liderança precisa ouvir. Elas também precisam entender o porquê desse amor, né? E talvez Deus queira usar a sua vida. Não sei se você estava no início quando eu falei. Quando nós iniciamos o projeto de escrita desses livros missionários, nós orávamos, né? Antes disso, nós estávamos orando para que Deus levantasse pessoas para fazer algo novo. Mas muitas vezes a resposta da oração que nós pedimos está em nós mesmos. Então, que nessa noite a gente possa refletir sobre o que o Senhor te entregou, o que o Senhor te pediu para fazer e que você possa fazer isso, né? Com amor, com temor diante de Deus. Eu gosto de pensar que a psicologia fala que nossa formação de caráter, personalidade das pessoas e o nosso caráter, ele é desenvolvido, ele é formado até os 7 anos de idade. E aí, se a gente parar para pensar na Bíblia, algumas histórias, eu fico, né, pensando, a minha mente pensa demais. E às vezes eu fico imaginando algumas situações que ocorreram. Então, se nós pegarmos a história de Moisés, por exemplo, a Bíblia diz que Joquebede, a mãe de Moisés, largou ele num cestinho, né? Era uma criança que estava com a morte decretada. E a gente conhece bem essa história, né? A princesa acha aquele menino e, milagrosamente, esse menino volta para a família de origem, para a família hebreia, e ele é criado até desmamar. Alguns estudiosos dizem que essa idade era até 7 anos. Então, será que foi coincidência o libertador do Egito, o libertador do povo de Deus, ele voltar para a família e até os 7 anos ele receber toda a influência da palavra de Deus e do amor de Deus, conhecer as histórias, porque era isso que o povo de Deus fazia. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 6 que a gente deve inculcar na cabeça dos nossos filhos ao levantar, ao dormir, ao acordar. Então foi isso que Joquebede fez. Ela aproveitou, ela sabia que o filho ia ser influenciado, e a própria Bíblia diz isso, que ele foi educado e ensinado com toda sorte, né, de ciências do Egito, mas até os 7 anos ele recebeu a influência da família de origem, da família que conhecia Deus. Aí a Bíblia também fala na questão de Samuel, que foi pedido, o filho que a Ana pediu, aquela mãe que não podia ter filhos, ela pediu por um milagre, e Deus deu o filho varão que ela tanto pedia para o Senhor, mas ela fez um voto com Deus, que ela levaria Samuel, assim que desmamasse, para ser criado pelo sacerdote, educado para ser um grande sacerdote, um grande líder, né, um profeta. E também pensando nessa linha de teoria que o desmame seria até os 7 anos, Ana teve essa influência, né, de mostrar esse amor. A Bíblia diz que pequeno ele ia e Ana subia de tempos em tempos, né, de ano em ano, para dar túnicas novas para Samuel, porque ele crescia em graça, em conhecimento. E a Bíblia também fala sobre a história de Jesus, que quando Jesus nasceu, José teve um sonho, e a Bíblia diz que o anjo em sonho avisa a José que ele deveria pegar o menino e fugir para o Egito. E quando o homem, né, as pessoas que queriam matar Jesus estivessem mortas,
o anjo avisaria para que eles retornassem então para a terra. E o que aconteceu? Acontece que Jesus, nesse período, vários estudiosos também dizem que foi um período em que Jesus fica longe, sem a influência de ninguém, né? Somente com a família, com o pai, com a mãe, durante mais ou menos 7 anos. Vários estudiosos afirmam esse período. Então a gente imagina, então são 7 anos de influência na vida daqueles filhos. E hoje, se a gente pensar na nossa realidade, nós temos, como eu disse antes, o nenê nasce, com 3, 4 meses a gente entrega ele para ficar o dia inteirinho numa escolinha, com influência de outras pessoas. O nenê nasce, a gente já posta ele no Facebook, né? A gente já mostra ele para o mundo. Quando na Bíblia a gente encontra várias histórias que essas crianças eram escondidas dentro da sua família, para receber os seus valores, para receberem os seus princípios, e justamente num período em que a psicologia afirma que é a formação de caráter. Então a gente tem um período muito lindo e maravilhoso para trabalhar no caráter, na formação do caráter dos nossos filhos, e principalmente das crianças que estão conosco na igreja, na escola bíblica dominical, né? A gente atende as crianças ali do berçário até os juniores, enfim, mas até os 7 anos a gente tem essa oportunidade de poder lançar essa semente, de falar do amor de Deus. Então eu pergunto para você que está aqui, né? Tem vários aqui nos acompanhando, que bom que você tirou esse tempinho para estar aqui comigo, né? O que você tem feito? Você, pai, mãe, você consegue mediar e observar, analisar essa influência externa que os nossos filhos recebem, seja pela internet, pelo telefone, pelos desenhos, pela música, pela própria escola. Então, nós precisamos, sim, nos atentar, ter os nossos ouvidos e os nossos olhos bem abertos para poder cuidar dos nossos filhos, para cumprir o que diz a palavra de Deus em Provérbios 22:6, né? Que ensina a criança no caminho que deve andar. E que a gente possa fazer como o povo de Deus fazia e como a lei nos ensina em Deuteronômio, né? Que a gente deve inculcar na cabeça dos nossos filhos, que a gente deve falar do amor de Deus, que a gente deve transmitir as nossas experiências com Deus para os nossos filhos, não só o que está na Bíblia, mas as nossas experiências pessoais. Como foi que você conheceu Jesus? Quantas vezes Deus te deu livramento? Quantos testemunhos que Deus supriu, que Deus veio fazer milagres na sua vida? Você tem relatado isso para as novas gerações? E é isso que nós queremos. A Bíblia diz aqui em 2 Reis, capítulo 11, versículo 12, então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e ungiram, bateram palmas e gritaram: viva o rei! O que será que Joiada e Jeozeba fizeram com Joás durante 7 anos escondidos no templo? Será que eles brincavam com Joás? Será que eles jogavam com Joás, colocavam ele na frente de uma TV? A gente sabe que não tinha naquela época, mas enfim, o que será que eles faziam com Joás? Será que eles passavam o tempo brincando e distraindo aquele menino? Eu tenho certeza que não, porque a Bíblia diz que esse menino estava pronto para reinar aos 7 anos. Então, eles tiveram 7 anos para formar o caráter daquele menino e ensinar aquele menino a ser um rei. Falando da história dele, falando do que Deus havia feito e o que Deus haveria de fazer na vida dele. Então,
tias e tios do Ministério Infantil, né? Nós não temos tempo para perder. É importante, a criança tem que brincar, sim, a criança tem que brincar. Mas a criança vai só uma vez para a igreja, ela fica 1h30 conosco por semana. Então, nessa 1h30, você que é professor da escola bíblica, você precisa falar do amor de Deus para essa criança. Porque talvez essa criança não tenha um pai e uma mãe que fale do amor de Deus para ela em casa. Talvez essa criança, que nem eu, quando eu era pequena, né? Eu tinha uma família que não servia o Senhor. Então eu só tinha aquele momentinho ali, 1 hora por semana para ouvir de Deus. Então não perca tempo, evangelize essas crianças, fale do amor de Deus para elas. E eu tenho certeza que a semente que você vai lançar é uma semente que vai dar fruto. E você vai poder ver os frutos dessa semente um dia. Então essa é a palavra que eu tenho aqui para compartilhar com vocês. Quero dizer que eu sou muito grata a Deus, porque eu sei que nenhuma criança, uma convicção minha, pessoal, todas as crianças que ouvem falar do amor de Deus e que aceitam Jesus, elas podem até ir para o mundo na adolescência, como foi o meu caso, elas podem ficar muito tempo, às vezes, longe, fora dos caminhos do Senhor, mas Deus vai cumprir o propósito que Ele tem. Deus não vai deixar aquilo passar em branco. Não, Deus tem um propósito e Deus vai cumprir. Então, eu gostaria realmente de dizer para vocês que a Thalia, o espírito de Thalia ainda está solto, né? Nós conhecemos muito bem as questões que assolam as nossas crianças. A internet, a pedofilia, né? Tantas coisas ruins, queridos, que vêm para tirar as crianças do foco, tantas coisas que roubam a atenção das nossas crianças, né? O diabo realmente ele tem feito famílias inteiras se destruírem. Então, não perca tempo de falar do amor de Deus, né? Nós temos um lugar onde essas crianças podem estar escondidas, e este lugar é o altar do Senhor. Nesse tempo de pandemia, nós não podemos levar muitas vezes a criança na igreja, mas ore pelas crianças do seu ministério, ore pelas crianças da sua família, orem pelas crianças que vocês conhecem, mas orem, né? Entreguem essa criança no altar do Senhor e não deixem de falar do amor de Deus. Então, amados, várias pessoas aqui, né, nos acompanhando, a minha amiga Neide Lunas, que bom que tu tá aqui, amada. Então, era essa palavra que eu tinha para compartilhar com vocês, que vocês possam meditar em cima desse livro, né, de 2 Reis 11. Nós temos muitos Joás a solto por aí. Muitas crianças que estão correndo perigo de todas as formas possíveis, né? A Neide, por exemplo, é uma pessoa que levanta muito a bandeira aí e que trabalha diretamente evangelizando crianças e trabalhando com as crianças na questão da pedofilia. Mas realmente, queridos, tem muitas coisas querendo tirar nossas crianças do foco e do amor de Deus. Então a gente precisa, assim como aquela mulher mudou a história. Jeoseba foi uma mulher que discerniu o tempo em que ela estava vivendo. E ela transformou a história de Joás, não só a história de Joás, mas ela transformou a nossa história. Porque Joás era um ascendente de Jesus. Então, que bom que teve uma mulher que correu perigo e que, no meio daquela confusão toda, discerniu o que estava acontecendo e salvou a vida daquele menino. Que nós possamos ser essa mulher que está olhando para o tempo que estamos vivendo, que nós possamos tomar uma atitude, fazer algo diferente, algo novo. Então eu quero completar esse tempo aqui com vocês, apresentando o nosso projeto de histórias missionárias. Invista no seu ministério, invista nas coisas que o seu filho lê, nas coisas que podem influenciar o seu filho. Essa aqui é a nossa primeira história missionária,
é a Lelê, a missionária de Dourados, que conta a história de uma menininha que não gostava da cor da sua pele e nem do seu cabelo. Fala sobre autoestima, sobre conhecimento, autoconhecimento e sobre aceitação. E ela descobre que Deus planejou ela. Não importava a cor do cabelo, não importava a cor da sua pele, ela foi planejada por Deus. E hoje a gente tem muitas crianças que se odeiam, né? Hoje a gente vive uma geração de crianças que se automutilam, que se cortam, que se machucam e que não entendem que o Senhor planejou. Então esse é uma boa dica para quem não está contente consigo mesmo. Nós temos essa história aqui que é Abra a Boca Magda, que é um evangelismo no portão. É uma menininha que uma amiga bateu no portão e falou do amor de Deus e a vida dela foi transformada e ela virou então uma missionária. Nós temos a história dos Fazendeiros de Deus, que conta a história de uma família e uma mãe que orava. E a mãe ensinou que tudo que a gente planta, certamente nós vamos colher. O que você está plantando? Eu tenho certeza que os missionários que plantaram o amor de Deus no meu coração, talvez eles nem imaginam o quanto que eu já fui usada e eu sou, em nome de Jesus, eu creio nisso, para alcançar o coração de outras crianças. Então a gente não tem noção do que o nosso fruto vai gerar e o quanto ele vai alcançar vidas. A Neide aqui tá dizendo que ama essa Lelê, já contou 2 vezes na rádio, tá ficando famosa em São Paulo, então, né, Neide? Glória a Deus por isso. Essa aqui é a história do Daniel e o amigo fiel, a história de um menino que, assim como talvez a gente tenha escutado vários testemunhos de crianças que foram criadas na igreja, que os pais são cristãos e conhecem o amor de Deus, mas ele resolveu ir para um outro caminho. Mas essa história também diz que Deus não rejeita a oração de uma mãe e uma intercessora que nós devemos ser para os nossos filhos e talvez mães espirituais aí na vida das nossas crianças. A mãe nunca desistiu dele e ele voltou para os caminhos do Senhor, virou um missionário para a honra e glória de Deus. Temos aqui a história para quem gosta de música, um missionário que canta muito e que leva o amor de Deus através da música para muitas pessoas. E o nosso último, né, 6º volume, na verdade a gente tem o desejo de lançarmos 15 histórias, foi isso que o Senhor colocou no nosso coração, 15 histórias missionárias, mas essa aqui é o nosso 6º volume que foi lançado, A Grande Colheita, conta a história de uma missionária, de uma engenheira, que largou tudo para virar uma missionária nas escolas, fala do amor de Deus, com um projeto lindo para adolescentes em escolas. E com certeza, assim como a Lívia, nós que estamos aqui nesse grupo e que temos o coração disposto a evangelizar crianças, nós temos uma grande colheita. Queridos, eu espero que o Senhor tenha falado de alguma forma ao coração de vocês. E mais uma vez eu quero deixar aqui meu agradecimento a Miriam pelo convite. Que Deus abençoe vocês e que Deus possa usar a vida de vocês assim como usou a vida de Jeozeba para esconder a vida de Joás e formar um rei. Que o Senhor possa te usar para esconder vários Joás na vida dentro do templo e que você possa fazer a diferença na vida de muitas crianças. Que Deus abençoe a tua semana, abençoe teu dia e que todas as palavras que você tem a respeito do seu ministério, creia, Deus vai cumprir. Deus te levará a lugares altos e Deus vai fazer, através da sua vida, milagres e maravilhas na vida de muitas crianças. Deus abençoe a vida de vocês
E muito obrigada para aqueles que participaram, ficaram aqui conosco. Eu sei que esse vídeo vai ser visto depois no grupo como forma de estudo. Então, Deus abençoe a sua vida. Se você gostou do nosso trabalho, a Jéssica já postou ali, né, maiores contatos. Acesse Diversão em Letras, Facebook, Instagram, YouTube. Você nos encontra lá, tá bom? Diversão em Letras. Deus abençoe a sua vida e um beijão. Até a próxima.